E aí, pessoal, sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós iremos dar início a mais uma aula do curso de Missiologia. Dessa vez, iremos falar sobre a adoração. Essa é a disciplina que iremos estudar nesse momento, é a adoração. Antes de adentrarmos na matéria, eu gostaria de lhe convidar para você se inscrever no nosso canal, canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também já quero passar para você a primeira palavra-chave desse vídeo aula. A palavra é gratidão. Esta é a primeira palavra-chave. Gostaria que você tomasse nota, que será muito importante no término desse estudo, né? Você ter todas essas palavras para podermos fazer a emissão do seu certificado. Vamos dar início, vamos adentrar no nosso material didático, material que já deixamos com vocês, falando sobre adoração. Na letra A está escrito, bendizendo a Deus. Veja conosco esse texto de Salmos, capítulo 103, versículo de número 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. É algo tremendo considerarmos que temos a capacidade de bendizer o nosso Criador, mas em vez após vez nas Escrituras, somos exortados a fazermos exatamente isso. Nós o bendizemos através do nosso louvor e da nossa adoração. O nosso louvor, nós louvamos com a nossa alma, nós adoramos com o nosso espírito. O louvor e a adoração deve estar presente na vida daquela pessoa, na vida de todo aquele que deseja estar em comunhão com Deus. É imprescindível para você, que é o missionário, que está concluindo esse curso de missiologia, também fazer parte deste coral de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Na letra B do nosso material didático está escrito louvor. Na letra A fala sobre bendizendo a Deus. Salmista, bendiz a minha alma ao Senhor. Mas na letra B, fala especificamente sobre o louvor. O louvor é uma expressão de admiração e participação. Quando elogiamos uma pessoa, estamos lhe dizendo que a consideramos como uma pessoa tremendamente maravilhosa, ou que a sua realização são realmente grandiosa. É a mesma coisa com o Senhor. O louvor tem a ver com o reconhecimento do caráter e do poder de Deus. Veja esse texto de Salmos, capítulo 63, versículos de número 3 e versículo 4, que diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Vemos aqui o salmista dizendo, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. O ato de louvor do salmista, nós vemos ele aqui louvando a Deus com os seus lábios e também levantando as suas mãos como sinal de adoração ao nome do nosso Deus. Por que devemos louvar a Deus? Em primeiro lugar, por causa do que ele é. Em primeiro lugar, louvamos a Deus por tudo o que ele é. Veja comigo esse texto de Salmos, capítulo 47, versículos 6 e versículo 7. Cantarei louvores a Deus, cantarei louvores ao nosso Rei, cantarei louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantarei louvores com inteligência. Louvamos a Deus
por causa do que ele é. Ele é o rei de toda a terra. Então, todo louvor seja tributado a ele. E, em segundo lugar, por que louvamos a Deus? Por causa do que ele faz. Louvamos a Deus pelo que ele é, mas também louvamos ao Senhor por causa do que ele faz. Veja comigo esse texto de Salmos, capítulo 103, versículo 1 ao versículo número 5. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quem deve louvar a Deus? Em primeiro lugar, quem deve louvar a Deus são os que buscam a Deus. As pessoas que buscam a Deus devem louvá-lo. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 22, versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. E, em segundo lugar, quem deve louvar a Deus? Todos aqueles que têm fôlego. Veja esse versículo, esse texto de Salmos, capítulo 150, versículo de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quando devemos louvar a Deus? Devemos louvar a Deus em todo o tempo. Veja esse texto de Salmos, capítulo 34, versículo de número 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuadamente na minha boca. Devemos louvar a Deus em todo o tempo e também devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, nós temos uma oportunidade para estarmos louvando a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Onde devemos louvar a Deus? Onde se deve louvar ao Senhor? O louvor a Deus deve ser dado no meio do povo de Deus. Veja o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 2, versículo de número 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Onde devemos louvar a Deus? Devemos louvar a Deus no meio do povo de Deus, mas também devemos louvar a Deus entre as nações. Veja o que o salmista fala em Salmo 57, versículo de número 9. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. E, em terceiro lugar, devemos louvar a Deus em nossas camas. Veja o que o salmista escreveu em Salmos 63, versículo 4 ao versículo 6. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Vamos agora para a letra C do nosso material didático, falando sobre a adoração. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero lhe passar a segunda palavra-chave desse vídeo aula, é a palavra louvor. Louvor. Tome nota dessa palavra. Na letra C, fala sobre adoração. Assim como o louvor é uma expressão de admiração e apreciação, a adoração é uma expressão de amor e veneração. É impossível admirarmos alguém e apreciarmos o que
esta pessoa faz sem estarmos apaixonados por ela. Semelhantemente, a adoração tem a ver com o nosso amor pelo Senhor. Ela pode ser expressa somente com a entrega de todo o nosso coração e vida a Ele. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 33. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Os rituais e cerimônias religiosas de Israel no Antigo Testamento tornaram-se detestáveis ao Senhor porque o coração deles estava longe. Hoje em dia, também Deus está interessado na adoração genuína e sincera que procede do coração. Veja o que está escrito em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito importante que cada um dos cristãos, cada um dos servos de Deus, tenha este compromisso de estar louvando a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, o nosso espírito é chamado de homem interior. Veja o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. A verdadeira adoração acontece quando o homem interior, em resposta aos estímulos do Espírito de Deus, expressa amor e adoração a Deus. Isso pode assumir a forma de palavras verbalizadas, um cântico de amor ao Senhor ou uma adoração silenciosa. A verdadeira adoração requer a ação do Espírito Santo em nosso espírito. Assim sendo, somente os que nasceram do Espírito, através da fé em Jesus Cristo, podem, de fato, adorar a Deus de uma forma verdadeira, em espírito. O homem, para ser um verdadeiro adorador, ele precisa, primeiramente, ter nascido do Espírito. Porque as coisas espirituais, inclusive a adoração, ela acontece de forma espiritual. As coisas espirituais são discernidas de forma espirituais. Em primeiro lugar, devemos adorar a Deus em espírito, mas também devemos adorar a Deus em verdade. Adorar a Deus em verdade significa adorá-lo, assim como na Bíblia diz, Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e morreram. Veja o quanto é perigoso entrar na presença de Deus sem uma reverência, sem a santificação, sem a verdade, sem estar com o coração puro. Os sacerdotes fizeram isso e aconteceu o que eles não esperavam. Foi o exemplo que aconteceu com o filho do sumo sacerdote, Nadab e Abiú. Veja comigo esse texto de Números, capítulo de número 26, versículo 61. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Essa demonstração solene ilustra a necessidade de estudarmos o plano de Deus, o tabernáculo de Moisés para o ministério sacerdotal. Havia um sacrifício, purificação, unção e uso de vestimentas adequadas antes da adoração. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Um apóstolo, um mestre nos Estados Unidos, estava treinando vários líderes sobre cura de enfermos e realizar milagres. Uma profetisa lhes disse: o Senhor lhes diz, como você ousa ensinar os que estão impuros a fazerem as minhas obras? Pare com isso. Havia muita preparação dos sacerdotes antes que pudessem entrar no lugar santo para adorar ao Senhor. A negligência dos passos delineados era perigosa. Precisamos adorar em verdade e de maneira bíblica. Vamos agora para a letra D do nosso material didático. Mas antes de entrarmos na letra D, eu quero lhe passar a próxima palavra-chave. A próxima palavra-chave é a palavra cânticos. Tome nota dessa palavra, cânticos. É a terceira senha. Na letra D, nós vamos encontrar aqui expressões de louvor e adoração nas Escrituras. Em primeiro lugar, com a boca, cantamos, louvamos e bradando ao Senhor. Em segundo lugar, com as mãos, devemos levantar as nossas mãos, bater palmas e com instrumentos musicais usar as nossas mãos no louvor e na adoração ao Senhor. O nosso corpo, ficando em pé, ajoelhando-se, prostrando-se diante do Senhor e dançando e saltando de alegrias. Todos esses tópicos estão com referências bíblicas no seu material didático. Então, você pode estar acompanhando essas referências bíblicas aí, juntamente conosco. E para concluirmos essa aula, leamos o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 11 e versículo 21, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operam maravilhas? Cantai ao Senhor, porque grandiosamente triunfou. E veja também esse texto de Salmos, capítulo 86, versículo 8 ao versículo 12. Entre os deuses não há semelhante ao Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilha, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para todo sempre. Nós estamos chegando no término de mais uma aula e antes de encerrarmos, eu gostaria de relembrar você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e ir compartilhando esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. E nos veremos na próxima aula.